Como que você vê esse cenário hoje de diagnóstico de TDAH no Brasil e no mundo? Você acha que as pessoas... esse diagnóstico é um diagnóstico médico, né? Tem que ser feito pelo médico? Sim, também. E como que estão? Os médicos estão preparados para fazer esse tipo de reconhecimento hoje? Como que é? Vamos lá. Isso aí, senta que lá vem a história. O que acontece? Polêmico. Polêmico. O que acontece? Sim e não. Os médicos, eles têm acesso a ferramentas que conseguem, se eles souberem usar essas ferramentas, chegar a um diagnóstico muito próximo. Objetivo, Objetivo. Então. Não é assim, eu tô achando que pode ser, não. Não, objetivo. Se quiser me dar só um golinho aqui também, um pouco, Cafézinho. Porque eu tomo café frio, o pessoal não repare. Então, Já começou errado, né? O pessoal de casa, o pessoal no chat já deve estar espumando, porque é a única pessoa que veio nesse programa que toma um café frio, né? É um Vamos absurdo. lá. Ele vai ficar Sintoma de quietinho. quem tem TDAH? Talvez. No final desse programa você vai descobrir, hein? Os estudos estão avançando nesse ponto. Mas o que acontece? Voltando. A gente sabe sim que existe um problema sério no Brasil com relação a diagnósticos equivocados, por uma série de razões. A formação do profissional, seja psicólogo ou médico, ela tem essa questão que não dá ferramentas suficientes, não dá talvez o conhecimento suficiente para que o médico consiga fazer um diagnóstico mais assertivo possível. Tem médico que acerta só de olhar, tem outros que precisam fazer muitos exames, identificar bastante vários testes, né? Vamos tentar tal coisa, vamos tentar tal abordagem. E aí, o que acontece geralmente é o seguinte, crianças que têm o autismo, nível de suporte 1, que é o antigamente conhecido como autismo leve, que às vezes você quase nem percebe, né, que tem os sinais, passa como TDAH. Começa a ser medicada como TDAH, mas não tem nenhum benefício, não responde bem à medicação e ao tratamento, vai capengando e lá na frente, com 15, 20, 25 anos, descobre que na verdade ela tinha autismo e não tinha o TDAH. Outro exemplo também é o DPAC, né? É o TPAC, que é o transtorno de processamento auditivo central, que é aquela criança que ela escuta, ela tem um aparelho auditivo perfeito, você fala com ela e de vez em quando ela fala, o quê? Tipo, você não tá me ouvindo? Mas não é ouvir, é porque não processa perfeitamente aquilo. Então, ela é vista como desatenta. Pergunta o quê, você fala, não ouve. Embora o TDAH também possa estar viajando aí e pode não responder. Mas veja que existem nuances que faz com que transtornos que tenham comportamentos levemente semelhantes, como, por exemplo, bipolaridade, o TAG, transtorno de ansiedade generalizada, o TPAC, o autismo também tem algumas estereotipia, algumas coisas que podem estar confundidas com o TDAH, faz com que, se você não tiver um médico bastante preparado, você pode sim ter um diagnóstico equivocado. E isso gera uma série de problemas, porque quando o especialista ele dá um diagnóstico equivocado, o paciente está perdendo tempo. Porque ele vai ficar 1 ano, 2, às vezes até 5 anos fazendo um tratamento que não era aquilo. Né? Digamos que ele tivesse uma bipolaridade, né? Que só vai descobrir depois. E aí o tratamento, o diagnóstico, ele é feito o seguinte. O paciente ele vai no médico, no neurologista ou psiquiatra, tá? Pode ser os dois. É feito ali uma avaliação do médico. Geralmente ele passa para uma neuropsicóloga para ajudar a fechar o laudo. E essa neuropsicóloga ela faz ali o laudo dela ou a hipótese diagnóstica dela. E esses 2 relatórios são apensados. De repente, se a criança pode ter também uma avaliação da psicopedagoga, porque a psicopedagoga vai verificar quais são as dificuldades de aprendizagem daquela criança. Porque não é só uma questão cognitiva, de memória, de desatenção, mas aprendizagem também. Então, às vezes, o laudo desses 3, 4 profissionais entra junto para fechar um diagnóstico mais certeiro. Então, uma boa forma de você saber se o seu diagnóstico ele estaria correto ou não. Se você foi no médico, ele te olhou em 15 minutos e deu o laudo para você, desconfie. Geralmente, um bom laudo de TDAH ele demora 3 meses, em média, para estar bem fundamentado. Então, você vai passar por mais de um profissional, pelo menos por uma psicóloga também. Se for criança, passa por outros profissionais para fechar bonitinho. E aí você reduz esse impacto dos diagnósticos equivocados.